Olá pessoal, tudo bem? Esse pequeno vídeo que eu estou postando agora é em relação à repercussão do ato do presidente Jair Bolsonaro em ter comunicado ao ministro da Defesa para iniciar os atos necessários para a celebração da intervenção militar de 64, conhecido golpe de 64, que deu origem à ditadura militar. Bom, para a gente falar sobre isso, a gente tem que ter uma noção de direito e moral. Por muito tempo, direito e moral foram tratados como o mesmo instituto e se misturavam os seus conceitos, mas nós passamos por um processo histórico de racionalização, principalmente de secularização do poder, e nós tivemos aí a criação de instituições distintas. Moral é uma coisa, direito é outra. Mas isso não implica que não se deve, em certas situações, considerar não apenas o direito, mas também é necessário considerar a moral. Então, numa analogia, a gente pode falar que, embora sejam instituições distintas, autônomas, mas elas mantêm aí um certo grau de parentesco. Bom, o que é a moral? A moral, na verdade, é um mínimo ético exigido, e isso deve ser trazido para o direito. E aí repercute no ato administrativo. E aí a importância dessa noção em relação à gestão pública, ao direito administrativo e ao próprio direito humano, né? A questão do que vem a ser essa moral e a implicação da moral para o âmbito jurídico. Nesse sentido, o ato administrativo, ele não basta apenas que ele seja de acordo com o que está previsto na lei, de acordo com a norma jurídica. É necessário que ele também seja imbuído de valor, né? Na verdade, nós temos que a moralidade, a moral, é uma tábua mesmo de valores, e ele tem que conter o ato administrativo o mínimo ético exigido. Tanto é que nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 37, quando trata da administração pública, traz aí de forma expressa quais são os princípios que devem nortear a administração pública, tanto indireta quanto direta. E aí, nós temos, né, o macetinho do LIMP, nós temos a legalidade, nós temos a impessoalidade, a moralidade que importa pra gente nesse vídeo, a publicidade e a eficiência. Então, o ato administrativo, embora ele possa, né, depender do ato administrativo, ele possa ser aí dotado de uma certa discricionariedade de quem o emite, seja o funcionário público ou seja aí o agente político, mas ele tem que caber numa moldura em que há uma coexistência harmônica com os princípios que são expressos aí no artigo 37, não só também a questão dos que são expressos, como a gente falou do macete do LIMP, mas também outros princípios que orbitam, como, por exemplo, a supremacia do interesse público, né? A indisponibilidade, por exemplo, dos bens públicos, entre outros. Bom, e aí nós temos que quando um ato administrativo ele não preenche, ele não está de acordo com o mínimo ético exigido, é possível que aquele que o emite possa vir a ser responsabilizado por uma ação de improbidade, está prevista aí no artigo 37, no seu parágrafo 4º, e com isso, quando não se respeita, né, o mínimo ético exigido, né, ou seja, a moralidade administrativa, no caso, em tela que nós estamos tratando, esse agente, se ele vir a praticar o ato, ele pode responder por essa ação, e se caso ele vier a ser condenado, a ser sentenciado, ele pode ter a suspensão dos seus direitos políticos, ele pode ter a perda da função pública, e aí é muito importante a gente relembrar que a primeira turma do STF, no julgamento recente, agora de 2019, vem entendendo que a perda dessa função pública é aquela, né, de quando esse agente do ato, ele praticou, né, do tempo que ele praticou esse ato ilícito. Então, não é do momento da condenação da sentença, mas sim a função que ele exercia no momento da prática do ato ilícito. Então, isso é importante para o nosso estudo.
a questão também da possibilidade de indisponibilidade dos bens e a necessidade de ressarcimento ao erário. Diante disso, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública, ela tem aí a legitimidade ativa para poder estar propondo essa ação, pedindo para que o Ministério da Defesa, principalmente as Forças Armadas, se abstivesse de praticar tais atos visando a celebração, porque isso fere não só o Estado democrático de direito, como também o princípio da moralidade administrativa, como também o dispêndio de recursos públicos para esse ato seria, na verdade, aí um gasto irresponsável com o erário público em relação aí com as reservas públicas que infelizmente a gente está vivendo no país, um período de crise em que tem que haver uma melhor gestão do dinheiro público. Então, baseado nisso, pediu, se ajuizou a Defensoria Pública da União a essa ação de ação civil pública pedindo para que abstivesse a prática do ato de celebração do golpe de 64. É bom a gente lembrar que durante a ditadura militar nós tivemos aí o tolimento de várias garantias e direitos fundamentais, inclusive nós não podemos esquecer que com a redemocratização, a Constituição de 88 é uma resposta a esse período da ditadura, no intuito de garantir os direitos fundamentais, como cláusulas pétreas, ou seja, a garantia desses direitos devem ser observadas, não pode ter qualquer tipo de emenda constitucional tendente a abolir os direitos fundamentais, e aí nós percebemos a preocupação com a necessidade de uma Constituição realmente cidadã. A gente não pode esquecer, vale a pena a gente lembrar que durante a ditadura militar nós tivemos o ato institucional de número 5, principalmente, o AI-5, em que nós tivemos a suspensão do habeas corpus, nós tivemos aí o fechamento do Congresso Nacional em várias situações, nós tivemos o desaparecimento de vários presos, nós tivemos aí o tolimento da liberdade de expressão artística, de pensamento, de manifestação. Então, foi um período muito sombrio e que, na verdade, deveria servir para que a gente não mais venha a tolerar esse tipo de situação, esse tipo de ditadura, de governo, que vai aí à contramão da ideia do regime político democrático, Então, nós não podemos esquecer disso, e até porque esse mínimo ético que é exigido, ele está correlacionado com a questão da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, e nós somos um país que tem aí um espírito democrático, nós somos um país em que há o respeito à diversidade de ideias, de posições políticas, concepções filosóficas, de manifestação artística e, na verdade, a celebração de tal ato, como aí disposto pela Defensoria Pública da União, vai de encontro a todas essas conquistas que nós conseguimos com a redemocratização. Então, esse é um pequeno vídeo da aula de hoje e, na verdade, é importante a gente sempre ter em mente que é necessário o mínimo ético para que a gente possa ter uma relação harmoniosa, que a gente possa garantir o respeito nas relações humanas. Até a próxima, um beijo!